lá em Salmos 4, versículos de 11 a 19. Isso, de 11 a 19. Eu vou pedir para minha mãe ler então, que ela sugeriu esse tema. E aí ela lê para a gente esse. Amém. Eu vou ler junto com vocês, irmãos. Nós estamos em treino aqui de paz, né? Paz com os microfones. Olha, aqui no Salmo 34, versículo 11, diz o seguinte: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Bom, aqui em Salmos 34, dos versículos de 11 a 19, nós podemos ver que isso é um louvor de Davi a Deus, né? Que respondeu às suas súplicas. E ele está aí exortando confiança nele. Ele quer no Senhor. Buscar a paz. Buscar a paz entre nós. Hoje nós tivemos aqui o exemplo do problema da falha técnica. E nós podemos ver o quanto nós somos testados diariamente para conseguirmos alcançar a paz, né? O diabo ele busca várias formas de tirar a sua paz. Então, ao decorrer do estudo, eu vou pedir para que vocês aí na sua casa peguem um papel, peguem uma caneta e escrevam no papel tudo que pode ser usado para tirar a sua paz. E aí você escreve que no final a gente vai resolver o que a gente vai fazer com esse papel. Amém? Então, vinde, meninos, ouve-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui é para nos ensinar que nós devemos alcançar a paz. E quando diz alcançar, é porque é algo que nós temos que correr atrás, algo que nós temos que buscar. Então, quanto mais nós buscamos a Deus e quanto mais nós buscamos alcançar a paz, quanto mais nós corremos atrás disso, mais chance nós temos de alcançar. Quanto mais nós deixamos de buscar, quanto mais nós deixamos de lado a busca pela paz, menos chance nós temos de alcançar a paz em Deus. Então, aqui nesse salmo aqui, Davi, ele faz uma exortação, né, para confiar em Deus, né? Então aqui ele já no versículo 11 aí ele fala: Vinde, meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então aqui ele queria ensinar as coisas certas a quem ele estava falando no momento, né? Então um dos versículos aqui que eu achei muito interessante guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Então que desde o versículo 11, então ele já está ensinando a fazer as coisas certas, né? E ele está falando assim, né? Guarda a tua língua de falar as coisas más, né? No caso, e os teus lábios de falar o engano. Então, o que quer dizer? Não falar besteira, né? Falar palavrões, coisas que não agradam o Senhor, né? Da nossa boca tem que sair coisas boas, né? A palavra do Senhor diz isso. Então, ali eu acho que Davi foi muito sábio aqui no ensinamento, né? No que ele estava querendo passar no momento. Aqui no Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem está falando isso, irmãos? Davi, né? E Davi, ele teve experiências para falar sobre isso.
Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Porque Davi era um homem que temia Deus, né? Ele tinha temor a Deus. E a gente sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? A gente fala sabedoria, a gente lembra de Salomão, né? Nós já falamos aqui sobre Salomão, sobre a sabedoria de Salomão. Mas Davi era um homem que ele era sábio também, mas ele tinha temor a Deus. Então aqui ele está dando conselho, ele está ensinando, né? Ele oferece conselhos para um viver sábio. Dentre eles, guardar a língua e buscar a paz, que é o que nós estamos focando hoje aqui, é sobre buscar a paz, né? O que me chamou a atenção aqui é que Davi, enquanto ele está ensinando, ele chama e ele fala, me ouve. E quando uma pessoa pede para ouvir, ela está pedindo que você ofereça a sua atenção total a ela, né? Normalmente os jovens, isso eu passei por isso, né? Parece que não, mas na nossa juventude a gente tem meio que assim uma confiança, parece que a gente sabe tudo. E às vezes a gente não quer dar atenção aos mais velhos, aos pais, às pessoas idosas, que às vezes querem nos ensinar alguma coisa, mas a gente não ouve, porque a gente acha que sabe tudo. E ouvir, Davi, quando chama para os meninos, inclusive ele fala, vinde meninos. Então aí Davi, ele está falando com uma autoridade de quem já viveu, e ele quer ensinar. Então, a atitude de ouvir, dar atenção, também requer humildade, né? Sim, e realmente, concordo mesmo com a parte dos jovens. E também tem uma coisa que o André falou aqui, do vigiar a boca, né? Vigiar o que a gente fala. E aí eu puxo isso muito para nós hoje. Nós estamos em uma experiência em que estamos vivendo em quarentena, em que nós estamos todos em casa. Então, eu vi uma entrevista de psicologia em que eles falam que agora é que o divórcio está chegando muito. Por quê? Porque está todo mundo em casa. Antigamente tinha o trabalho, você vai para o trabalho, você fica lá. Agora não, agora está todo mundo em casa. Então, uma faísca é um estopim para todo mundo, sobra até para o gato, se precisar, né? Então, é um momento em que a paz ela está sendo perdida por coisas pequenas, porque está todo mundo já na flor da pele, todo mundo trabalhando, todo mundo cansado, todo mundo passando por uma situação complicada e nova, onde todos têm que conviver pelo o dobro ou o triplo de tempo que já passavam juntos. Então, uma conversa, uma palavra que sai errada é uma coisa que pode acabar ali criando uma briga em casa. E aí eu vejo que hoje tem muitas crianças pequenas que estão ficando em casa, né? E aí acabam passando por uma situação de assistir uma briga que não deveria assistir, né? Que deveria estar ali assistindo uma coisa mais produtiva, e aí acaba sendo exposta a palavreados que não deveria ser. Acabam sendo expostas a situações em que são faladas coisas, né? Que, como o André falou, coisas que essas crianças não precisariam ouvir. Então, o que é que está tirando a nossa paz? O que é que tira? No caso do jovem que a minha tia Mara utilizou, o que é que está tirando a paz do jovem? Quão pouco precisa para o jovem ficar com raiva de quem está ensinando ele alguma coisa nova, né? Aqui é um estudo com participação jovem. Então nós temos aqui 3 senhoras que eu sei que estão na igreja há muito tempo, né? Se juntar só o tempo que elas têm de igreja aqui, dá muito tempo. Então, quantas coisas temos para aprender hoje, que quantos jovens poderiam estar hoje sentados aí, assistindo e aprendendo um pouquinho mais, né? Você falou aí sobre a situação de hoje, a pandemia, né, que obriga as pessoas a ficarem juntas dentro de casa e aumenta o número de falta de paz, né? Porque está todo mundo junto, né? Se eu fosse perguntar aqui agora, né, para minha mãe, naquela época não tinha pandemia, mas eram 7 crianças dentro de casa com a senhora, né? E dava para lidar com essa situação? Mais ou menos. Mas depois que cresceram, foi melhorando, não é? E eu tenho até muita paciência.
muitas vezes eu não saía nem fora do sério. Quando saía também. Mas é difícil ter paz, né? Eu, nessa quarentena agora, eu estava muito calma antes de começar. Mas, com essa quarentena, eu vou te confessar, irmãos, que eu fiquei muito nervosa. Tem dias que eu fico tão nervosa que eu tenho um neto que eu moro no primeiro andar, ele mora no 13º andar. Então eu já falei para ele, olha, meu neto, eu estou tão nervosa que qualquer dia eu vou escalar esse prédio e vou aparecer lá na sua casa. Ele falou, não faça isso, vó. Mas era brincadeira. Porque, olha, apesar de tudo, sou muito abençoada. 90 anos eu sirvo a Deus, cantei no coral por muitos anos, era da Sociedade de Senhoras, fazia muitas visitas. Hoje eu estou privada disso, porque não posso sair sozinha. Se eu vou ali na praça, vai tudo atrás de mim, Cuidando. me vigiando. Então eu nem quero mais sair de casa. Sim, mas é assim, ó, o homem, ele tem medo de só uma coisa. O homem tem medo de só uma coisa. Sabe qual é a principal coisa que o homem, a pessoa, tem medo? É do que ela não conhece. Eu aprendi isso, eu achava que era de escuro, que era de... E isso são medos que aprende com o decorrer, né? Às vezes, a mãe que tem medo de barata e expõe o filho com aquele medo muito grande e o filho acaba crescendo tendo. Aí o pai que tem medo de escuro, ou a mãe, sei lá, ou o irmão mais velho tem medo de escuro e acaba expondo o mais novo a isso, e aí vem crescendo e tendo esse medo. Mas o medo daquilo que não conhece, é daquilo que nunca passou. E a pandemia pegou todo mundo numa situação assim, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabe como sustentar a família, como fazer alguma coisa para poder se manter. E aí começa aquela situação de começar a xingar, de começar a murmurar, de começar a reclamar. E muitas vezes eu vi pessoas brigando como se Deus tivesse mandado pandemia e falado assim, pronto, vou deixar todo mundo em casa passando uma situação difícil. Então, eu vi uma vez uma pessoa brigando com Deus por causa de uma situação e eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quanta paz essa pessoa precisou perder a ponto dela brigar com Deus, a ponto dela brigar como se Deus fosse o culpado pela situação que está passando na vida dela. Vocês já viram alguém? Eu tenho colocado muita coisa na conta da pandemia. Quando você é livre, você não sente tanta pressão. E essa pressão tira a nossa paz, né? Porque paz é aquela tranquilidade, né? Aquele sentimento de calmaria. E como que alguém, né, normal pode se sentir calmo estando obrigado a ficar trancado dentro de casa? Mas Davi, ele, quando, aqui nesse salmo, ele convida você a ter vários passos, né? Ele chama você a ouvir, ele fala para você guardar o seu coração, né? Guardar a sua língua. E eu aqui incluo guardar os pensamentos. É uma dica. Um dia uma pessoa me ensinou a fazer isso. Se você focar em vigiar os seus pensamentos, você vai ver quanta besteira passa na sua mente. E se nesse momento em que está passando uma besteira qualquer, você se perguntar, para que eu estou pensando isso? Aonde vai me levar? Continuar pensando isso. Isso é muito bom, irmãos. Isso livra a gente de muita coisa assim que não constrói, não edifica. Então, Davi está convidando a isso. Ele fala para você guardar a sua língua, de falar dolosamente. E mais lá no final, ele vai falar sobre guardar os pensamentos, guardar o seu coração. Porque é do coração que brotam, né, as atitudes da vida, os seus planos. Então, se você vigiar, você se previne de cometer erros pequenos que não levam a nada. Sim, eu estava vendo aqui da paz, do alcançar a paz, e ali no 19 fala assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja,
quando a gente tem uma confiança de que Deus vai livrar, nós já temos a paz. Nós já ficamos tranquilos, porque nós sabemos, poxa, Deus vai livrar. Sabe aquele sentimento da criança perdida no shopping? Ela bate o olho e vê o pai, ela vê ele e fala, pronto, achei meu pai, tô livre, tô seguro. Se nós pensarmos que em cada situação, não só da pandemia, mas de todas, que se nós passarmos por ela, nós temos alguém que está ali cuidando para que nós passemos bem, ou mesmo que venha sofrer alguma coisa, no final a gente chegue bem, isso já é o suficiente para nós alcançarmos a paz, porque nós sabemos que alguém está cuidando de nós e alguém que pode todas as coisas na nossa vida. Já resolveu a ansiedade, já chega a ansiedade. Ou seja, qual é o tamanho da nossa confiança em Deus em cada situação? Como o Daniel estava falando aqui, né, que o número de divorciados aumentaram muito depois começou a quarentena, né? E há pessoas que falam, não, é impossível manter a paz dentro de casa, com todo mundo lá, é uma briga, uma confusão. Mas aqui Davi já fala, né? Freia a tua língua e promova a paz dentro de casa, né? A gente fala assim, é impossível, não consigo. Eu acho que temos que parar para pensar, né? Antes de falar, como a Mara falou, né? Guarda o teu pensamento de falar, não sai falando tudo que vem na cabeça naquela hora, porque depois vai vir um arrependimento, né? Então eu tenho só 2 anos e 4 meses de casado, mas assim, eu tenho um pouco de experiência, né? E pensa antes de falar, se tem um problema, resolva. Isso é promover paz dentro de um lar, né? Eu acho que tudo é possível, sim, tudo tem uma solução e tudo tem uma saída, né? Então, paz é exatamente isso. Isso é promover a paz dentro de casa. Resolva o problema para acabar ali onde está o erro. Volta lá no erro e conserta, né? Eu ouvi um jovem falando para mim uma coisa muito bonitinha. Eu até já falei para a Sara, vou falar mesmo. A gente fez um trato assim, ó. Pode ser o que for, mas não finalize o dia de dormir obrigado. Não importa o que seja. Por quê? Quando a gente dorme e a gente continua pensando naquilo, a gente só deixa o problema crescer, só remoer. E eu vi uma palestra falando assim, se você for dizer algo e você parar e pensar, o que eu estou dizendo agora eu não diria quando eu estivesse calmo. Não diga. Porque a gente não pode coisas quando estiver com raiva, porque com certeza a gente vai se arrepender. A gente vai olhar depois e falar, poxa, não podia ter falado. Né? Não sei se você já se pegou pegando uma receita. Hoje mesmo eu peguei uma receita lá que fala sobre passar um líquido lá, né? Aparece que é alecrim com álcool e que ajuda na artrite, na artrose. E aí eu encaminhei para várias pessoas, que eu falei, isso é bom, né? Uma receita boa a gente encaminha. Então aqui a Davi ele está dando uma receita, né? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele está perguntando, você quer? Quem é o homem que quer? Aí ele completa, né? O que nós estamos falando aqui. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, né? Então, irmãos, isso aí é uma coisa que é um pouco difícil, eu sei. Porque se a gente falar assim, eu consigo refrear minha língua, não. Mas às vezes a gente se pega falando tanta coisa, quando vê, já falou, né? Hoje mesmo estávamos falando sobre isso, né? Vê uma situação e não vou falar, e de repente você já falou, né? Então ele fala, refreia a língua, né? Refreia, ele está dando um conselho, né? Se a gente quer viver bem, quer ter dias, né? Mais dias, longevidade para ver o bem, ele dá esse conselho. Então você faz isso, ó. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então aqui ele está deixando bem claro, tem que se afastar do mal. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, não, eu posso fazer isso aí, eu posso ficar junto com aquela pessoa naquele lugar, que eu não vou me contaminar. Não tem isso. Ele deixa bem claro, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Davi está
mais uma vez eu vou falar, Ele está chamando você a tomar várias atitudes. E aqui ninguém está dizendo que é fácil. Ao contrário, gente, é muito difícil. É muito difícil o ser santo, né? O estar separado de todas essas coisas. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente aprendia uma musiquinha que dizia assim: cuidado, boquinho que fala, cuidado, mãozinha, o que pega, né? Porque tem Deus lá no céu que está olhando para você, então tome cuidado. Aqui no versículo 15, Davi fala o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, se nós tomarmos para cada um de nós que os olhos do Senhor estão sobre nós o tempo todo, então pensa assim: eu estou falando isso na presença do Senhor? Porque tem gente que pensa que a presença do Senhor é só dentro do templo, mas não é. Os olhos do Senhor repousam sobre nós 24 horas. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Que Ele nos chamou, nos formou no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Então, se Ele nos observa o tempo todo, será que isso que eu estou falando agora, eu estou falando na frente do Senhor? Ele está olhando. Mais do que isso, Ele fala que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que a gente ia falar. Então, nós nem falamos, mas Ele já sabe, ela vai falar isso. Eu vi uma pregação aqui, a gente já falou até várias vezes, que não sei se era meu pai no dia, mas o pregador falou assim: imagina se o diabo for lá a Deus e falar assim: Deus, eu quero fazer na vida do Daniel o que eu fiz com o Jó, para ver se ele passa igual o Jó. E desde o dia que eu vi essa pregação, eu fiquei pensando nisso, falei, não, não dá, porque assim, a gente, quantas vezes eu mesmo vi a história de Jó e falava, poxa, Jó podia ter aguentado um pouquinho mais ali, podia ter aguentado um pouquinho mais aqui, mas quando ele falou isso, trouxe um pensamento em mim, eu pensei, poxa, não é que eu deveria estar me preparando mais para caso o diabo chegasse na presença de Deus para me testar dessa forma, Deus agisse como ele fez com Jó, de na hora falar, pode ir porque eu confio, né? Então por quê? Porque Deus sabia que Jó não ia murmurar o tempo inteiro e ficar reclamando, ah Deus, mas aconteceu isso, ah Deus, mas aconteceu aquilo. Aqui no versículo 2 de Salmos 34 fala assim, não, vamos começar do 1: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, os mansos ouvirão e se alegrarão. Aqui quer dizer que os mansos vão ouvi-lo e vão se alegrar. Quer dizer que aqueles que não são mansos não vão ouvir? Talvez, mas vão ouvir com mais dificuldade, né? A gente, quando a gente está afastando o Espírito do Senhor da nossa presença, Ele vai nos ouvir com mais dificuldade. Quando nós não estamos na ligação com Deus, né? Quando, assim, ouvir a nossa súplica, porque ouvir o que a gente fala, realmente Ele ouve toda hora, mas ouvir o nosso pedido para nos atender, Ele vai ouvir com mais dificuldade, porque eu ouvi aqui também que a gente volta lá no fim da fila quando a gente desagrada a Deus. Agora, você pensa que a fila é de 30 pessoas, não, a fila é de 7 bilhões de pessoas. Quando você faz uma coisa errada, você vai lá para o fim da fila e aí você tem que voltar tudo de novo. Ou seja, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então aqui é uma chamada para nós estarmos carregando o louvor a Deus continuamente na nossa boca. Se nós falássemos algo bom para Deus toda vez que nós xingamos ou queremos bater em alguém, matar alguém, e se nós transformássemos isso em uma palavra de fé, uma palavra de abençoar, né? Se em vez da gente criticar alguém, nós fôssemos lá e falássemos algo positivo sobre essa pessoa, quão importante isso seria e diferente na nossa vida. Complementando aqui o que a Mara tinha falado, né? O versículo 15, ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos a ouvir o seu clamor. Então quer dizer que ele está atento a nos ouvir quando nós clamamos a Ele, né? Mas no versículo 16 diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Então quer dizer, Deus, Ele não aprova quem faz a maldade, Ele é contra, né? Então não devemos fazer a maldade. Aqui Davi deixa
claramente que o Senhor ele é contra tudo isso. Então devemos fazer o certo, porque se formos justos, o Senhor ele está atento a ouvir tudo aquilo que a gente pede a Ele, não é verdade? No versículo 18 está a resposta da oração. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aí eu fui procurar o significado da palavra quebrantado. E eu achei vários sinônimos, né? E significados, mas 2 me chamou a atenção. Quebrantado é abatido, sem forças. Então, quando você vai à presença de Deus ao orar, e você reconhece que você não tem mais força para lutar contra tudo aquilo que está ali se apresentando, né? Quando você se derrama diante de Deus, confessando que, olha, Senhor, não dá mais, eu não vou conseguir resolver, ouve a minha oração, resolve para mim. É ir mesmo, sabe, de coração quebrantado, sem forças, abatido. E a outra pessoa que Deus ouve é o contrito de coração. E o que é o contrito de coração? É uma pessoa arrependida, sincera e completamente. Então a Bíblia diz que Deus responde a essa pessoa. Então se você se aparta do mal, vigia o seu coração, e quando for a Deus, for com o seu coração, não querendo justificar as coisas diante de Deus, mas querendo realmente ouvir com humildade aquilo que Deus tem para você, e se arrependido dos seus erros, das coisas que você de repente falou, né, a mais, daquele momento que perdeu a paz e chutou o pau da barraca, né? Deus ouve essa oração. E aí Davi fala, fazei prova da bondade de Deus. Se você agir dessa forma, você vai ver a bondade de Deus na sua vida. No 17 aqui também, fala assim, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Então, só complementando aí, quando a pessoa vai na presença de Deus com o coração quebrantado, já não está aguentando a situação que está passando, os momentos, ali ele clama ao Senhor mesmo na sua angústia, ali, né? Mesmo na dor que está sentindo naquele momento, o Senhor ouve e responde, né, as pessoas. Só para complementar aqui. A Sara me falou a frase de um filme, o Hereditário, Sara. Extraordinário? Extraordinário, vocês já assistiram? Não. É de um menininho, né? Que ele tem alguns problemas lá. E ele é, acho que muito inteligente, se eu não me engano. E, né, nesse filme tem um momento que tem a frase, entre ser gentil e ter razão, eu prefiro ser gentil. E aí eu trago um pouco muito para a família, porque eu aprendo muito lá na faculdade, sobre quando tem a briga, nunca tem aquele que quer parar para falar assim, não, então tá bom, já deu, vamos deixar, ninguém precisa ganhar, a gente precisa entender isso, ninguém precisa ganhar nessa situação, né? Mas sempre vai querer brigar mais que o outro. Mas quantas vezes a gente busca entre ter razão naquilo, mesmo que você esteja certo, será que ser gentil e deixar isso de lado e deixar isso passar, será que isso não é melhor? Não é mais fácil? Não vai causar menos dano na nossa vida? A mesma coisa na igreja, na nossa vida durante o dia a dia. Eu vejo na igreja quantas pessoas chegam reclamando, poxa, eu não aguento mais aquela irmã, eu não quero mais ver aquela irmã na minha frente. Tá, mas quantas vezes você buscou ter a paz com ela e não fomentar a briga, a não fomentar o problema, né? Então, assim, entre ter razão e ser gentil, busque ser gentil. Deixa a razão, às vezes, de lado, mesmo que você esteja certo. Às vezes vai te dar mais benefício. É que eu acho que o ser gentil, às vezes, para as pessoas, é assim, nossa, sair perdendo, né? Ceder. É isso. tipo assim, nossa, cedi e a pessoa ainda saiu por cima. Eu acho que a pessoa ela tem muito essa visão, por isso não deixa pra lá. Sempre tá rebatendo, né? Sempre quer sair por cima da outra. Eu ia falar exatamente isso. A impressão que dá é que a gente está perdendo, né? Mas isso é o ego da gente. Na verdade, aquele que a gente tem que realmente deixar de lado. Jesus nunca
ficou discutindo com ninguém. Se você olhar, tem um versículo, inclusive, que fala que ele não revidava as agressões que ele recebia. Ao contrário, ele entregava na mão de Deus, que é quem julga todas as coisas. Mas não é fácil fazer isso, né, irmãos? Fácil não é. Até quando você colocou aí, né, ficar por baixo, eu me lembrei daquele versículo que fala: suportai-vos uns aos outros. O que é um suporte? Onde fica o suporte? Em cima ou embaixo? Embaixo, né? Que ainda nós colocamos aquele dia lá. Se você tem uma porta que fica para dentro e para fora, abrindo e fechando, o que você faz? Você vai lá e põe um suporte. Aí a porta para, porque alguma coisa estava suportando ela, né? E nós somos assim. Suportai-vos uns aos outros. Tem um versículo que fala: sempre que depender de vós, tendes paz uns com os outros. Eu, na minha opinião, sabe quando depende de nós? Sempre. Sempre vai depender de mim. Por quê? Se eu for esperar o outro ter paz, ele pode achar também que eu também vai esperar eu ter, né? Então, é aquele negócio. Sempre depende de mim. O mais espiritual é o que estende a mão primeiro, né? Então é aquele que cede, né? Quando minha mãe falou da porta, eu lembrei da porta rixosa. Já ouviram falar daquela porta que fica... Da mulher rixosa, perdão. É que eu lembrei do exemplo da porta na hora. Aquela porta batedeira que fica batendo e fazendo... E batendo, e batendo, e batendo, e batendo. E aí vem o suporte e fica por baixo e para o barulho. Por que a gente não pode ser esse suporte, né? Por que a gente não pode ser o que fica lá embaixo e estabiliza aquele problema? Eu lembro de 3 amigos que estavam brigando muito, 3 amigos conhecidos meus, eles estavam brigando muito. E em uma situação, no final de tudo, a gente chegou para conversar: não, vamos resolver, porque já está durando mais de 1 ano, já estava ficando preocupada a situação. E aí, quando a gente foi resolver isso, chegou lá para perguntar, eu perguntei para eles: tá, mas o que está acontecendo? Eles viraram e falaram assim: quer saber que a gente nem sabe o que originou lá no começo? A gente nem lembra mais, mas foi estendendo que uma coisinha que acontecia, a gente acumulava, ia levando, ia brigando, e eles não sabiam mais por que era. E eu pensei, aí eu falei, né, pra eles, então por que não volta a conversar, então vira todo mundo amigo de novo? Eles falaram assim: mas agora se eu for lá falar com ele, eu perco. Aí o outro falou: mas se eu falar com ele, eu sou o bobão, eu sou aquele que foi pedir perdão e que é o fraco. E aí aquilo ficou na minha cabeça um bom tempo, porque eu fiquei pensando, eu falei: gente, eles nem sabem o que é. Se eu perguntar o que aconteceu, eles não lembram mais. Mas o desejo de manter a briga acesa vem vindo. E aí minha tia falou aqui do exemplo de Jesus. Ele veio para nos mostrar que a gente pode fazer tudo o que ele fez. Então por que é que a gente não faz igual, né? Vamos tentar. Jesus, ele se irou uma vez só, mas da razão dele, né? Daquela situação. Mas fora isso, não teve um momento em que ele deixou alguém pensar que ele era uma pessoa brava. Jesus era até visto como uma pessoa calma, né? Uma pessoa que as pessoas olhavam para ele e sentiam paz, sentiam calma, né? Como disse seu pai, né? E o que tem a ver tudo isso com a palavra? Tudo. Porque tudo. Quanto mais a gente busca a paz, mais a gente encontra. E se você não está encontrando a paz, temos uma notícia para te dar: você não está buscando, né? Já que falou sobre isso, eu quis procurar em outras versões, traduções, né, o que significava esse versículo 34:14: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então a Bíblia Viva, ela diz o seguinte: afaste-se do pecado e esforce-se para fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para conseguir isso. Então, ele está aqui deixando bem claro: esforce-se ao máximo. Nós temos nos esforçado, será? Para procurar essa paz? Ou nós somos pavio curto? Às vezes até começa, né, com aquela paz. Aí, de repente, vira uma guerra, né? Eu estava lembrando aqui o que foi colocado no Zap, de uma moça que chega com a compra do mercado. E aí, com esse negócio da pandemia, que eles começaram a mandar limpar a sacolinha, higienizar a sacolinha, essa moça, ela começa cantando, limpando a sacolinha. De repente, ela perde a paciência. Né? Então, é verdade. É difícil. Aqui do 20 para frente,
Nós colocamos do 11 ao 19 para focar mais na paz, mas a gente pega os outros também para dar mais entendimento. Ali do 20 até o 22 fala assim: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Ou seja, ao mesmo tempo que esse capítulo fala de buscarmos a paz, de sermos pessoas melhores, ele também deixa muito claro que tem alguém que vai pelejar por nós, alguém que vai punir as pessoas que mexem com a igreja de Deus. Né? Quando eu falei aqui numa live uma vez, que quando a gente vai batizar, o pastor, não sei nas outras igrejas, mas aqui meu pai faz a pergunta 20 vezes: você tem certeza que você quer batizar mesmo? Vai mudar a situação na sua escola, vai mudar a situação no seu trabalho, na família então vai mudar muito, você quer mesmo batizar? E aí eu pensava, cara, mas a pessoa vai desistir ali daqui a pouco. Mas eu entendi, é porque é para deixar claro, o caminho não vai facilitar daí para frente, o caminho ele vai ficar mais difícil, as pessoas vão te perseguir, a qualquer momento que você fizer uma coisinha, a pessoa vai virar e falar: ele não é o crente, converteu, não pode mais. E isso são coisas que vão irritando, porque a gente começa a não conseguir explicar para as pessoas que tudo tem um processo. E quando nós pedimos para Deus nos testar em alguma coisa, quando nós pedimos assim: Deus, me dá paz, aí Ele vai te dar a paz. Nós pedimos: Deus, me testa na paz. O que Ele vai fazer? Vai te dar um monte de situação que pode tirar a sua paz. E aí, se você não passa por essa situação, não quer dizer que Deus não te deu. Quer dizer que Ele te deu, mas você não recebeu. Você não estava pronto para adquirir aquilo que Deus estava te dando. Então, quando você pedir para Deus te dar um teste, quando você vê que as coisas estão ficando difíceis, que os problemas estão vindo mais e que as coisas estão ficando de uma forma que você não aguenta, pode ser um teste. Pode ser Deus te testando ali naquela situação para te dar um upgrade, para te dar uma paz maior, para te ajudar a entender como passar pela paz, pelo momento de dor, para alcançar a paz. É como que a Jamile colocou, né? Nós temos que nos esforçar, né? A palavra própria diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, se nós não nos esforçar, né? Aí vai ficar tudo como tá, uma bagunça, paz nunca, e não vamos conseguir colocar as coisas no devido lugar. Na verdade, há pouco tempo, não sei quem de vocês que fez o comentário assim, acho que foi a Jamile, que nós não devemos brincar com as coisas que Satanás, o diabo oferece para a gente. O tempo todo a gente tem que estar vigilante. Ninguém brinca de ficar andando na beiradinha do precipício, porque com certeza uma hora ele vai cair. E Davi chama para você se esforçar. Então não precisa nem pedir para ser testado, não. Não precisa pedir. A vida no seu dia a dia se encarrega de trazer os testes. Se vem da parte de Deus ou da parte de Satanás, não se preocupe com isso. Apenas se preocupe em se esforçar para vencer, porque não é fácil. Se fosse fácil, Davi não estaria enfatizando tantas vezes, né? Para você, vem aqui, me ouve, presta atenção no que eu estou falando, porque Davi está bem assim, né? Parece que está falando até com criança. Olha, presta atenção, escuta o que eu vou te dizer, se esforça, né? Guarda a tua língua, não vai falar o que não deve, né? Vigia seus pensamentos, guarda teu coração, se aparta do mal. Ele está sendo enfático ali, está insistindo com você. Isso porque também para mostrar que não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Todos nós somos tentados, mas a palavra de Deus diz que jamais seríamos tentados além daquilo que pudéssemos suportar. Sabendo que nós temos um advogado diante de Deus, que é o nosso Senhor, né? Que Ele cuida de nós, Ele nos defende. Então a gente pode contar com isso. Isso é muito importante. Mas por que Ele coloca tudo isso? Porque, como você falou, Ele é um homem experiente. Por tantas coisas que Davi passou, quem seria melhor para falar, né? Então, ele estava falando tudo aquilo, porque olha, faz assim, porque ele já sabia, ele já passou por tudo aquilo. E como você falou, os jovens, eles não gostam de ouvir os mais velhos mesmo.
né? Então eu aprendi muito a ouvir os mais velhos pela experiência, né? Porque tudo é experiência, né? Alguém já passou aquilo que você está passando agora, então tudo é um aprendizado, né? Então temos que parar para ouvir os mais velhos, porque um dia eles já passaram por aquilo que você está passando agora. Eu lembrei de uma vez que aqui em casa tem o portão ali que a gente tem que fechar, né? E um dia minha mãe foi lá para minha avó e ela mandou mensagem, né? Que ela não manda uma, ela manda acho que 190 em 1 minuto. Ela digita mais rápido que eu. Aí ela mandou assim, ó, tranca a porta pra mim, um monte. Aí eu falei, tá bom, já entendi. Aí ela mandou pro Isaac, tranca a porta, não esquece. Mandou pro Pietro, tranca a porta, juro pra vocês. Ela mandou mensagem pro meu pai, falou assim, ó, não deixa eles esquecerem de trancar a porta. E aí meu pai foi fazer as coisas e deixou a gente, falou, ó, pessoal, não pode esquecer de trancar a porta, sua mãe falou. E a gente, tá bom, a gente já sabe que tem que trancar. Ela chegou no outro dia, a porta estava aberta. Aí ela falou pra gente assim, ó, eu falei 1000 vezes, vocês brigaram comigo porque eu tinha falado 1000 vezes, mas o tanto de vezes que eu falei não foi suficiente. E a gente percebeu o quê? Ela falou 1000 vezes e a gente falou tantas vezes assim, a gente já sabe. E não deu ouvidos. E acabou que a gente esqueceu. Ou seja, se está falando é porque a gente precisa entender. Aqui Davi está sendo enfático falando, gente, tem que aprender. A Bíblia já mostrou exemplos de que a gente tem que ter paz, de que ter o coração com guerra, o coração atribulado, não é o melhor caminho para a gente. Davi era uma pessoa que ele era extremamente, né, de guerra numa situação da vida dele, numa época da vida dele. Ele era uma pessoa que não era muito de buscar a paz. Então ele sabia o que funciona e o que não funciona, né? Então a gente tem que aprender muito com isso. Eu coloquei a versão da Bíblia Viva. A versão da Internacional é: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Almeida Corrigida Fiel: aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. E eu acabei na versão católica que diz: evitem o mal e pratiquem o bem, e sem descanso procura a paz. Então, todos enfatizam o quê? Que tem que ser com perseverança, com insistência, porque aqui, procura a paz, bom, procurei a paz, achei, segue. Então, segue-a. Né? E quem é que deixou a paz, irmãos? Jesus, né? Quando ele foi aos céus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, a verdadeira paz é com o Senhor Jesus. Amém. Senhora. Bem, irmãos, eu quero me despedir de vocês por hoje. Eu não estou falando quase nada, porque eu estou aprendendo com eles. Eu estou muito feliz de ouvir, principalmente esses 2 jovens, né? É Deus mesmo. E olha, sigam a Deus, porque eu há muitos anos que eu estou seguindo ao meu Deus. E só tenho recebido muitas bênçãos. Tá bem? Atendam, que vocês vão ver o quanto é bom seguir a Deus. Amém. Bom, então, passar para cada um poder se despedir. Considerações finais. Pode ir. Então, chegamos ao final, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, né? Nós também estamos aqui para aprender. Então, estamos aprendendo um com o outro aqui, né? A gente toma a leitura antes em casa, né? E que passamos o que a gente entende da palavra, né? O que Deus nos passa, né? Nos transmite a nós para que nós transmitimos até vocês. Bom, eu quero só compartilhar uma coisinha antes. Uma amiga, uma vez eu fui falar com ela, eu estava bem desanimada porque eu vinha tentando tomar um determinado procedimento da minha vida e toda vez que eu tentava, era justamente ali que eu caía. E é isso que acontece, irmãos, com certeza. Toda vez que a gente tenta, não, isso eu não quero fazer mais, é exatamente isso que vai começar a acontecer com você.
Então, o que eu tenho a dizer nessa situação é o mesmo conselho que a minha amiga me deu. Não desanime. O Senhor se agrada daquele que se levanta e tenta de novo, e não daquele que cai e fica prostrado, reclamando, murmurando, chorando. Não é por aí. Errou, começa de novo. Errou de novo, começa de novo. E sempre pedindo ao Senhor, me ajude. Sozinho eu não vou conseguir. Errei, começa de novo. Tá certo? Isso é o meu recado para todo aquele que a partir de hoje vai tentar buscar a paz. Vai ver que vai ter dificuldade, mas começa de novo. Acho que a paz tem a ver com a paciência também, né? Tem a ver com a de cair, vou de novo, vou tentar de novo. Alguém já fez um louvor que fala exatamente isso, né? O que eu acabei de falar. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Então, é com Jesus. Bom, lembra aquele papelzinho que eu falei para vocês guardarem, para vocês escreverem com o que pode tirar a sua paz? O que você vai fazer com esse papelzinho? Você vai olhar para ele e vai ler ele. Porque se você escreveu, quer dizer que você também sabe o que tira a sua paz. Então você também sabe as áreas onde o diabo vai tentar te derrubar para tirar a sua paz. Então, já sabendo, você pode se prevenir. Se você sabe que você é uma pessoa explosiva, que não pode acontecer tal coisa, que você fica com raiva, então comece a trabalhar essa área para não acontecer mais. Se você sabe que não pode acontecer tal situação que vai te deixar com raiva virado, você já sabe que você tem que trabalhar essa área de algum jeito para você não sofrer mais esse problema. Porque se você sabe, o diabo também sabe. E ele vai te testar nisso todos os dias, todo momento, porque quando nós não temos paz, nós provavelmente vamos dizer ou fazer algo que não agrada a Deus. E o diabo, ele fica buscando o tempo todo, assim como Deus está de olho na gente 24 horas, o diabo também está. Ele fica vendo o dia todo para saber o que ele pode fazer para derrubar a gente. Amém? Vamos então fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado a Deus por mais um estudo, obrigado a Deus por mais um momento de aprendizagem, ó Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do André, pela vida da minha mãe, Jamile, pela vida da minha tia Mara, pela vida da minha avó, ó Deus, a Ruth, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, continuar ensinando as pessoas através da sua palavra, ó Pai. Sabemos que é uma conversa, um bate-papo, mas que nós queremos aqui, ó Deus, trazer mais da palavra de Deus e conseguir explicar passo a passo do que nós conseguimos ler, ó Deus. Pai, que as pessoas que estão assistindo essa live possam, ó Deus, compreender a importância da paz, a importância, ó Deus, de manter a paz com as pessoas, para que nós possamos estar em paz conosco, com cada um de nós, ó Deus, e para que assim nós possamos estar em paz com o Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor vigie a nossa boca, o nosso falar, ó Deus, o nosso agir, e que todas as vezes, ó Pai, que formos falharmos nessa parte, que o Senhor venha, ó Deus, tocar o nosso coração e que nós possamos corrigir isso, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor possa abençoar cada equipamento, ó Deus, dessa igreja, a cada pessoa que opera esses equipamentos, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, agir da melhor forma possível para a Tua presença, ó Deus, para a Tua palavra. Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus. Amém.